Amém. Vamos fazer a oração. Dois minutos de silêncio. A voz do Senhor, ela paira sobre as águas. O Espírito de Deus move-se sobre a criação. A voz de Deus fala no burburinho da cidade. A voz de Deus fala por entre nossas lágrimas. A voz de Deus fala na música entoada, mas sobretudo a voz de Deus se fala no silêncio. Fiquemos em silêncio, então são 2 minutos que nós perdemos. Se nós vivermos. Vocês conhecem aquele cântico que diz assim? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra o céu, a voz do Senhor brilha a sua, faz a Antes de começar o sermão, eu quero dizer uma coisa, vocês podem se sentar. Eu canto a liturgia porque eu não canto todas as vezes. Não porque eu quero aparecer, ou porque eu quero dar uma declaração de que eu sou, entre aspas, anjo católico. Eu canto a liturgia porque Deus me converteu através da liturgia. Eu não queria, eu não quis crer em Deus. Eu abandonei os caminhos de Deus. Sabe como que eu me encontrei com Deus de novo? Aqui, na liturgia da igreja, na liturgia desta igreja. Eu me encontrei com Deus numa avião em queda livre, que Deus falou aos meus ouvidos assim. Poucas pessoas aqui sabem. Eu te amo e eu te compreendo. Eu acreditava em Deus. Aí eu fui numa igreja americana. Eu lembrava quando era criança de ter ido outra vez, na igreja episcopal. Tinha um livro de oração comum. Livro de oração comum que eu uso até hoje. Desculpa, esse sermão vai ser um pouco pessoal. E livro de oração comum do qual eu faço parte. Hoje, da publicação, daqui a uma semana e outra semana. Eu falei, eu vou entrar nessa igreja porque eu tenho preconceito com a igreja romana. Entrei. Gostei. Fazia um curso alfa, era uma igreja de estilo evangélico. Eu falei assim, eu vou fazer esse curso. Era a igreja de São Jorge, em Barcelona, onde eu estava fazendo extensão do meu mestrado. E eu fui numa igreja que não era católica, porque eu tinha preconceito com a igreja católica. Fui criado boa parte da minha vida na igreja batista, não podia ter igreja cheia de santos, cheia de coisa. Fiz o curso alfa, falei, não acredito nisso.
Espírito Santo, não acredito nada disso. Vou voltar a viver a mesma vida hedonista, a mesma vida devassa que eu vivi em Manaus. E eu voltei, e aquilo soava no meu coração. E aí vem outra coisa que vocês vão ver na liturgia sempre, e que o Leonardo, que não está aqui, às vezes detesta, que são os cânticos do vencedores do Cristo. Eu vi uma loja chamada Bemol, que só existe lá na Amazônia, e vi uma coletânea toda e comecei a comprar aquilo ali. E aqueles cânticos falavam no meu coração. Buscai primeiro Deus e a sua justiça. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Deus está presente entre pecadores. Eu canto a liturgia porque a música me liberta, porque a música me faz jogar bem. Quando eu morei em Atlanta, eu participei de 3 corais. Só Deus sabe que eu sofri abuso. Eu sofri fome, eu sofri abuso, eu sofri um relacionamento abusivo. Mesmo assim, Deus falava comigo. E eu não queria crer. Nesse Deus triuno que a gente fala. Deus sabe por que eu esqueci de cancelar isso. Eu não falaria nada disso. Eu creio em Deus, gente, mas esse negócio de Jesus, eu não acredito. E aí, sabe como é que eu acredito em Jesus? Santo, 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 nós os pecadores. Eu estava sentado no último banco da Catedral de Jesus, chorando do nada por causa de uma música que dizia isso. Eu aprendi com Deus que eu não era mais pecador que eu tenho. Eu fugia de comunhão. Aí naquele dia eu fui apertar a mão do reverendo Júlio Pedro Zé. Todos consideram conservador, chato, etc. Fui ao reverendo Júlio Pedro e falei assim: reverendo, eu sou X. E ele falou assim: não tem problema, meu filho, você é filho. Esse ele fala. Mas mesmo assim eu não acreditava que Jesus nasceu da Virgem Maria. Jesus era só o Filho de Deus. E aí o que aconteceu? Eis que agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua misericórdia. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. As palavras de Simeão ecoaram no meu coração e eu me rendi a Deus e falei assim: Deus, eu acredito, não pela razão, mas porque isso toca no meu coração. Esta é a minha mensagem, este é o meu trabalho. E aí eu passei a receber comigo. Foram 2 anos para ser confirmado. Tem gente que chega aqui e esquece de ser confirmado. Foram 2 anos para eu dizer assim: eu posso falar esse credo sem cruzar os dedos e dizer: esse é o meu Deus, esse é o meu povo, essa é a minha fé, esse é o caminho da salvação. Amém. Credo, Deus triuno que nós não. Mas não parou só assim. Eu falava assim: essa Eucaristia, essa que a gente vai celebrar na quinta-feira, é só um pãozinho. E aí o que aconteceu? Um dia, lá no meio do Evangelho, estava vendo a reverenda Lívia na Catedral do Redentor e começou a tocar o seguinte hino:
Eu comecei a chorar copiosamente, como algumas das pessoas viram aqui, chorando copiosamente, depois de um dia em que eu tive um dos momentos mais felizes na minha vida, em que Deus reconfirmou minha vocação. Mas não acaba aí, eu prometo que você não vai. Nesta mesma missa, neste mesmo culto, o credo foi recitado. E aí a última coisa que eu observo quando falou assim. E por isso que eu não gosto do credo dos apóstolos, a não ser como sinal batismal. Eu gosto do credo do centro, porque dizia assim: Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial. E essas palavras, luz de luz, bateram no meu coração como uma flecha. Disseram assim: eu não posso resistir a algo que é tão belo que a igreja vem proclamando séculos após séculos. Luz de luz, luz para as nações, luz maior que Deus, luz inacessível que nem diz uma oração carística, luz que está acima de todas as coisas. Em dezembro eu pedi ao bispo: eu preciso sair desta igreja. Em janeiro, eu pedi ao bispo: eu preciso sair desta igreja. Em fevereiro, eu pedi ao bispo: eu preciso sair desta igreja. Em março, eu pedi ao bispo: eu preciso sair desta igreja, porque fiz um voto a Alcides Lantes Amigos, 2 semanas antes dela morrer, que eu não tomaria esta igreja de Eduardo Costa, eu não concorreria com ele numa eleição pastoral. Eu sabia que estava se encaminhando para que membros da junta oficiassem. Eu ia sair da igreja, desculpa, cara, mas é o Espírito Santo que está me falando. Eu acho que se essa igreja não me conhece, então não precisa conhecer. Eu ia sair dessa igreja e voltar todo mundo da onde eu sabia em 2013. O meu ministério teria chegado ao fim, porque eu não aguentava mais a tristeza, a pressão, tudo aquilo que estava acontecendo. Mas Deus me resgatou. Amém. Mas Deus me resgatou. A promessa que eu fiz ao Alcides, eu continuo a fazer: não concorrerei em eleição. Se eu tiver que ser para o Antônio, serei para o Antônio. Se não houver outro candidato à eleição, continuarei candidatando até o momento que Deus quiser que eu continue. Quem é que eu vou enviar? Quem irá da nossa parte? Eu respondi: aqui estou, envia. Em nome de Deus, que é Pai, Mãe, Genitor, nos apoia no fundo do nosso coração. Em Deus, em nome de Cristo, Filho, nosso irmão, que caminha conosco em todos os sofrimentos e todas as dores, em nome do Espírito Santo.
Hoje vocês conheceram uma fragilidade que eu escondo há muitos anos. Eu sou humano também. Mas eu sou filho do Deus Altíssimo. Amém. Esse Deus triuno, que eu só fui aceitar porque Ele veio e me bateu e me escroteou e disse assim: você é meu. Eu quero que outras pessoas escutem essa mensagem e saibam que eu pertenço a Ele, que vocês também podem pertencer. Aleluia. Ninguém conhece plenamente a Deus, seguramente que não, porque Deus vai além de tudo que a gente pode entender. Senão, por que nós nos referimos a Deus como Santíssima Trindade? Olha aqui, isso é uma metáfora. São os 3 anjos que foram visitar Abraão no sábado. Sara estava lá atrás da cortina que não aparece. Ela riu. Ela riu como eu ri. Eu ri e falei assim: Deus não existe. Isso é tudo besteira. Isso é fundamentalismo de pessoas loucas. E os anjos vieram. E na tradição oriental, um santo chamado André Rublev recortou somente a imagem dos santos e disse assim: como nós não podemos pintar a Deus, porque Deus não se revela, nós pintamos os anjos. E os anjos são símbolo da Santíssima Trindade. Os anjos têm uma mesa cujo lado está aberto para nós, para que nós entremos nesse mistério da Santíssima Trindade. Mas por muito tempo a igreja se bateu para tentar entender, como dizem as palavras dos credos, que é um só Deus, comunidade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 foram criados, os 3 vieram com o princípio dos tempos, os 3 são coeternos, os 3 são da mesma substância, os 3 são mutuamente infusos, vivem na pericorese. Você lembra que acontece na pericorese? Isso tudo nós aprendemos dos credos da igreja. Mas qual é a praticidade disso para os dias de hoje? Inúmeras leituras do Antigo Testamento nos remetem à possibilidade do Deus triuno. Por exemplo, Gênesis 1, Isaías 6, Deus é referido em linguagem plural em ambas as passagens. E aí algumas pessoas vão dizer: ah, não, esse é o Deus triuno. No livro de Provérbios, no capítulo 8, a divindade é plural. E ainda tem mais. A sabedoria, que é a precursora do Logos, já é o Cristo existente ali, a santa sabedoria. Mas a leitura de hoje que fala de Isaías, o que ela tem a ver com a Santíssima Trindade? Na verdade, ela fala de uma visão do Senhor, sentado num alto trono, num elevado trono, enchendo o templo de sua glória. E acima dele, o que acontece? Seres angelicais abundam e a fumaça santa do incenso consumia o altar de Deus. Mas vejam só, na leitura de Isaías 6,3, nós temos uma referência a Santo, Santo, Santo. Ou seja, Deus em 3 pessoas, Santíssima Trindade. O Senhor que se assenta sobre toda aquela gente é o Deus triuno. E o profeta de Isaías tem a oportunidade de contemplar a glória do Deus triuno, essa glória que nos toca a alma e o coração. Mas vamos deixar Isaías de lado, vamos para a leitura de Romanos no dia de hoje, porque nessa passagem São Paulo fala de uma nova vida no Espírito Santo. Ele declara que as pessoas que estão em Cristo podem e devem mortificar as coisas da carne, vindo a viverem como filhos e filhas de Deus. Ou seja, vão tornar-se o que foram criadas para ser. Que nós fomos criados para ser a luz de Deus. Para Paulo, viver conforme a carne é viver de acordo com os instintos egoístas deste mundo, é nos colocarmos em primeiro lugar, é pensar em si próprio antes de pensar em outras pessoas, é viver diretamente do prazer, é buscar satisfazer seus instintos de maneira imediata
livrando a morte que em hebreu, em grego, sarx, que não é a morte eterna, é uma morte espiritual. É aquela morte em que a gente não ajuda o próximo, em que a gente se consome na nossa tristeza, em que a gente permite que o nosso sofrimento não seja transformado em alegria, que a nossa dor não seja transformada em cura. É uma morte espiritual associada justamente às obras do corpo. Também em grego se diz soma. Quando a gente morre espiritualmente, o nosso corpo não age positivamente. Mas é através do Espírito de Deus que nós podemos ser guiados. É só através do Espírito de Deus que nós podemos ser guiados para sairmos dessa espiral de pecado, dessa espiral de tristeza, dessa espiral de desânimo. E, obviamente, nós podemos viver de acordo com os ideais de Jesus. E sabe quais são os ideais de Jesus Cristo? Paulo nos fala para vivermos como crianças adotivas, crianças que clamam pelo seu pai da seguinte forma. E é por isso que eu partilhei um pouco da minha história aqui. Sabe por quê? Porque eu não vou viver mais em mentiras nesta oportunidade. Já passou um tempo. E quando eu chorei naquele avião, eu dizia: Paizinho, Abba, não Abba, Paizinho, você sabe dos meus pecados. E vocês sabem quais pecados eu tinha na minha cabeça? Eu não preciso dizer para vocês. Não era mentir para a mamãe. Não era só negar imposto, até porque eu sou imposto. Não era comentar alguma coisa com a minha. Era justamente aqueles que a sociedade mais culpabiliza. E eu disse assim: Paizinho, eu não sei o que pedir, mas me ajuda. Abba significa exatamente isso, Paizinho. O relacionamento que São Paulo quer para o povo de Deus é uma intimidade quase infantil. É uma intimidade do abraço, do choro, de se despedaçar aos pés de Deus e dizer assim: Pai de misericórdia, Paizinho, meu Pai querido, me abraça. Eu sou. É isso que Deus quer. E esse Paizinho vai nos escutar e vai nos livrar de todo o pecado, de toda a angústia, de todo o sofrimento. Já o Evangelho de hoje, ele nos fala de uma nova conversa. É uma conversa que se revela de amor entre Jesus e Nicodemo. Nos versos de 1 a 10, essa conversa entre Jesus e Nicodemo, ela não é a mesma. Jesus fala uma coisa, Nicodemo fala outra coisa. Eles não estão em acordo no que um quer perguntar ao outro. Eles falam de maneira desconexa. Sabe por quê? Porque Jesus fala palavras de duplo sentido. Ele diz assim: se alguém não nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. E aí Nicodemo diz assim: como é que um homem pode nascer de novo se já é velho? Vai voltar de novo o ventre da sua mãe nascer? Nicodemos não entende o que Jesus quer dizer. A gente não entende o que Jesus quer dizer a gente muita parte do tempo. Nós somos Nicodemos assim. Jesus usa palavras de duplo sentido. Olha, ninguém pode entrar no reino de Deus. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer. O sopro do Espírito, o vento sopra onde quer. Lembra do Pentecostes? Estamos um domingo depois. O vento sopra do jeito que ele quer. Você ouve o barulho do vento, mas você não sabe de onde ele vem. O Pentecostes vem, dá voltas, e transfere,
falou muitas outras coisas. Ele não entende o tempo, ele não entende o segundo tempo. Então, uma conversa desconexa. Eles não usam a mesma mensagem. A comunicação efetiva não consegue acontecer. É só na segunda parte dessa película, desse texto, nos versos 11 a 17, que Jesus parte para um monólogo. Ele basicamente fala assim: Nicodemos, cale-se, ouça a voz do Espírito que fala através de mim. Eu sou uma pessoa verborrágica. E quem conhece meus ataques de ansiedade sabe muito bem. Eu não consigo parar de falar. Eu tenho que falar o tempo todo. É o que acontece com Deus ou com a doença, me derruba e eu fico em silêncio. Então eu tenho que falar, eu tenho que explicar, eu tenho que pedir desculpas, eu tenho que dizer isso. Mas às vezes é preciso que Jesus diga e fale assim: cale-se e escute o que eu tenho a dizer. E o que Jesus disse para Nicodemos, ele não disse só para Nicodemos, ele fala para o plural, ele se dirige a nós, ele se dirige à humanidade, ele fala vocês e não mais Nicodemos. E sabe o que ele fala? Eu cantei, eu tentei cantar um pouco devagar, porque a música me acalma e a música me converte. Mas ele fala assim: nós falamos daquilo que sabemos e damos o testemunho daquilo que vimos, mas apesar disso, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como vocês poderão acreditar quando eu lhes falar sobre as coisas do céu? Céu é o reino de Deus, reino dos céus é o reino de Deus. E reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo e é esperança. Jesus está dizendo para cada um de vocês: a tristeza dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O problema que você está passando agora, o problema que eu estou passando agora, cada um de vocês está passando agora, e vai acabar. Sabe por quê? Porque vocês são filhos e filhas do Deus Altíssimo, porque Ele não desampara aquelas pessoas a quem Ele chamou para si, aquelas pessoas a quem Ele atraiu. Porque Jesus disse o seguinte: eu atraí você a mim. Eu tentei fugir, Jesus me chamou de volta. Não fuja, não faça como Nicodemos, não duvide. Jesus está chamando você neste momento, dizendo assim: a tua atribuição passará. Eu estou chamando você de volta. Você vai voltar. Você vai voltar e vai caminhar comigo. O teu pranto acabará, a tua tristeza terminará. Você viverá em felicidade plena. Aleluia. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Nenhum Deus desceu do céu. Nenhum Deus acumulou isso aqui. Nenhum Deus andou com isso. Nenhum Deus sofreu dor, perseguição. Nenhum Deus sofreu tapas na cara. Nenhum Deus sofreu sofrimento diverso. Nenhum Deus teve desejo sexual. Nenhum Deus passou pelas dores das feridas. Nenhum Deus foi traído. Somente Jesus, o Filho de Deus, quis assumir a nossa carne humana e viver os nossos passos e saber todas as mazelas e todos os sofrimentos e todos os choros que vocês têm à noite. Ele sabe do meu pranto, Ele sabe do pranto que é seu, Ele sabe do pranto que é seu, Ele sabe do pranto que é seu. Nenhum outro Deus fez isso. E só esse Deus subiu ao céu, porque Ele desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo o Filho do Homem foi levantado. Para quê? Para que todo aquele
Amém. E aí a gente volta aos pais da igreja que dizem assim: só pode ser redimido aquilo que foi assumido. Nada é redimido sem ter sido assumido. Nós só somos redimidos e salvos pelo poder do sangue de Jesus, porque Ele assumiu nossa natureza humana, porque o sangue dele correu pelas suas veias, porque o sacrifício que Ele sofreu foi o sacrifício que nós sofremos. Nenhum outro Deus entrou nessa carne, viveu os preconceitos, as mazelas que nós sofremos. Não sei se Jesus era mulher, com certeza não era. Não sei se Jesus era alto, era baixo. Não sei se ele era gay. Não sei se ele era pobre, com certeza pobre, mas não miserável. Não sei se ele era morador de rua. Não sei de nada disso. Mas preconceitos ele sofreu. Dores ele sofreu. Ele sofreu preconceitos que talvez nós não sofremos agora. Mas ele sofreu preconceitos similares. Você que anda na rua e as pessoas zombam de você porque você é baixo demais, porque você é alto demais, porque você é gordo demais, porque você desminheca, porque você é preto, porque você é careca, porque você é pobre, porque você é mendigo. Todo esse preconceito Jesus sofreu, e sofreu de maneira muito pior, porque ele andou na rua e foi chicoteado, e até os seus o renegaram. Mas sabe como termina essa história? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele acredita não morra, mas tenha vida eterna. Amém, Jesus. De fato, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Amém. Ele veio para o mundo para que o mundo creia. Ele veio para o mundo para pegar todas essas pessoas quebrantadas, doloridas, sofredoras, e trazer para si, para que nenhuma ovelha fique de fora, as mais manchadinhas, as mais branquinhas, para que todas caminhem o caminho de Jesus Cristo. Este monólogo que Jesus interrompeu Nicodemo e passou a falar essas coisas profundas é uma das partes mais essenciais da Bíblia. Ele é um monólogo de intenso amor. Ele mostra o Deus triuno. O Deus triuno. E a gente estava falando de Santíssima Trindade. Eu podia ler o credo atrasado. Ontem eu estava tão desanimado que eu cheguei e falei assim: vou pegar o credo atrasado e vou ler. Conhece o credo atrasado? O Pai é criado, o Filho é criado, o Espírito é criado. O Pai veio desde o princípio dos tempos, o Filho veio desde o princípio. Esta é a fé católica. Escreve comigo. Vou ler isso como sermão. E aí às 2 da madrugada me veio este sermão. Em cima desta leitura. Mas vocês vão estar se perguntando: por que no domingo da Santíssima Trindade a gente está falando sobre isso tudo? Essas são as virtudes. Sabe por quê? Porque o Deus triuno age a todo tempo, em tempo e fora de tempo. Sabe como? Primeiro, Ele mandou o seu Filho amado ao mundo, Pai. O Pai olhou nossa natureza falida, humana, fraca, e disse assim: estou mandando o segundo, a segunda pessoa da Trindade. Ele vem justamente para viver o sofrimento que a gente vive. Tá? E ele não somente vem para viver o sofrimento que a gente vive, ainda manda o Espírito Santo para conduzir a igreja e dizer assim: sabe quem é o Espírito Santo? Ele é o Paráclito, ele é o advogado. Mas sabe o que ele também é? Ele é o Consolador. Toda vez que teu coração estiver angustiado, rogue ao Consolador.
Ele está entre nós. Às vezes a gente precisa de alguma ajuda profissional, mas joga nos órgãos da Deus. Então, nesse domingo na Santíssima Trindade, nós precisamos plenamente explicar a teoria da Trindade? Não, a gente já conhece, a gente repete todo dia do credo. Eu acredito no credo. Eu não cruzo os dedos para falar o credo. Eu passei 2 anos sem ser confirmado para não cruzar os dedos, porque luz de luz me fez acreditar em Jesus. Eis que agora o teu servo já viu a salvação, me fez acreditar que ele nasceu de uma virgem e foi apresentado a ele. Santo, 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 nossos pecadores, me fez acreditar na redenção. Ao nome exímio de Jesus, eu não terminei de contar essa história. Começou a cantar essa música, eu chorava. Veio o sermão, eu chorava. Fui receber comunhão, eu achei que não ia chorar. A hóstia, pão consagrado, que nós não precisamos ser hóstia, foi colocado na minha boca. Eu chorei por 5 minutos copiosamente. E senti o maior amor do mundo daquele que se doou por amor a mim. E agora vocês entendem porque há 3 segundos eu chorava e não consegui chorar. Nós não precisamos falar da Santíssima Trindade, no detalhe, fazer um discurso acadêmico, ou como a gente diz, um discurso mistagógico sobre a Santíssima Trindade. Sabe por quê? Porque a Santíssima Trindade vive e ela se mostra em todo o tempo na Bíblia. O que é crucial não é entender em detalhes o que ela é, e sim onde ela age. O que é crucial é entender a nossa proclamação da realidade de Deus agindo em Jesus, o Filho de Deus, que foi enviado pelo Pai para a salvação do mundo. Só através da revigoração da nossa fé nós podemos sentir a presença do Espírito Santo entre nós. Vejam só, é a Trindade em ação, é Deus triuno agindo de toda forma. Essa é a história da nossa salvação. Essas são as boas novas para os dias de hoje. Deus mandou seu Filho amado para que todos nós que nele crerem, até mesmo quando a gente está em dúvida, não morramos, mas tenhamos a vida eterna. Tem água ainda. Sabe o que isso significa? Vocês sabem o que isso significa? Vós sois de Cristo para sempre. Aleluia. Estais selados no sinal da cruz. É isso que a gente faz para cá. Na adversidade, na dor, no sofrimento, lembre-se desta pia, ou das inúmeras pias que vocês começaram. Tem água aqui, eu vou deixar aberta. Isso não é um sinal de idolatria. Não é uma benzedeira que a gente faz para passar a doença. Isso é um sinal que a gente faz para dizer assim para a gente, eu convido todos vocês a fazerem, independentemente da igreja da qual vocês são. Esta água foi abençoada no rito batismal, em que nós dissemos que o Espírito de Deus se move sobre as águas, o sopro divino. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor passa sobre as águas. O Espírito divino move-se sobre as águas, assim como moveu na criação. Essas águas foram abençoadas com o sinal da cruz, para que elas sejam sacramento, símbolo, não somente do batismo ou do batizado de crianças ou de adultos, e sim do sacramento que diz para todos nós que nós somos de Cristo para sempre, que nossas falhas, nossos pecados, nossas
Cristo nos fez passar por essa água e nós ressurgimos para a vida eterna. Amém. Não existe amor maior que esse. Não existe palavra de salvação maior que essa. Não seremos julgados pelas nossas faltas. Não teremos condenação eterna pelas nossas faltas. Seremos julgados. Mas a certeza da vida eterna está aqui. E não somente a certeza da vida eterna. A certeza de que vocês fazem parte do sacerdócio universal de fiéis. A certeza de que vocês são evangelizadores. A certeza de que por onde vocês andarem, vocês carregam a marca de Cristo. A marca de Cristo que foi selada na testa de vocês. A marca de Cristo que está em todos vocês. Em tudo que vocês fizerem. Vocês são não maiores nem menores que eu. Vocês são filhos e filhas de Deus. Vocês são parte do sacerdócio. E eu preciso ter. Porque onde que está o Deus triuno? Deus triuno está justamente naqueles que seguem a Jesus, aqueles que acreditaram, aqueles que se chegaram pela pia, ou aqueles que batizaram crianças, foram conduzidos ao bispo para serem confirmados e dizerem assim: creis em Cristo como teu Salvador? Sim. Buscarás adorá-lo, louvá-lo, buscarás respeitar em todas as pessoas, buscarás respeitar a dignidade de cada ser humano, buscarás viver no Evangelho, partir do pão das orações? Sim, 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 sim. Nós respondemos sim. Nós respondemos sim para Ele. E aí teremos a vida eterna. E aí não condenaremos o mundo, e sim lutaremos para salvar o mundo. E onde é que está esse Deus triunfo? Está justamente naqueles que seguem a Jesus, são fortalecidos pelo Espírito Santo e são feitos filhos adotivos de Deus Pai. Adotivos, aqueles que falam assim: Abba, Paizinho, me perdoa. Abba, Pai. Mas não acabou. Voltemos à profecia de Isaías. Às vezes nós perguntamos: somos seres de lábios impuros, Senhor? Somos incapazes de seguir adiante? Nós temos os nossos espinhos na carne. Eu tenho meus espinhos na carne. Pensamos que temos doenças, enfermidades, tristezas, doenças físicas. Pensamos que temos uma orientação sexual divergente da norma. Pensamos que temos doenças da psique. Você quer saber? Nada disso nos separará do amor de Deus. Nada disso nos impede de seguir adiante no amor de Cristo. Há uma pessoa muito especial em um grande amor. Eu sugeri um livro que se chama Curador Ferido de Henry. E é exatamente isso que nós somos. Fala na Paulinha que você vai falar. Nós somos curadores feridos. Porque nós somos pessoas que, dentro das nossas fraquezas, nós podemos ajudar as outras pessoas a se recuperarem das suas fraquezas. Por isso, eu digo para você agora, e não sou eu que diz, é o Espírito Santo que vive em mim. Você cura apesar das suas feridas. Você é um curador. Não desista dos seus filhos, nem de suas filhas. Não desista dos seus parentes, porque você os curará apesar de suas próprias feridas. Não desista de seu cônjuge ou de sua cônjuge, porque você o curará apesar de suas próprias feridas. Não desista de seus amigos, você os curará apesar de suas próprias feridas. Não desista da vida, porque você se curará pela mão de pessoas amigas, amantes,
mas sobretudo não desista de Deus, que a Santíssima Trindade estará sempre e eternamente contigo. E o Espírito de Deus tocará os teus lábios, removerá toda a tua culpa, todo remorso, todo sofrimento e libertará você de todos os pecados. Esta é a palavra do Senhor para você no dia de hoje. Essa é a palavra do livro de Isaías no dia de hoje. Você não é impuro para Deus. Você é vaso a ser moldado. Amém. Falta só você dizer o seguinte: Senhor, envia-me a mim. E eu preciso terminar com uma música. Não me critique porque eu canto demais. A música me leva ao meu coração. Eu que muitas vezes me manteve de pé nos últimos meses, sabendo de tantas coisas complicadas que eu estava fazendo. Essa música é em inglês. E David talvez conheça. Ela canta assim: I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, and my Lord has heard my hand will say, here I am, Lord, it is I, Lord, for I heard you crying in the night. I will go if you need me. I will be with you. Tem uma tradução